Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Daniel e agora a gente vai iniciar mais uma aula para a galera do sexto ano, certo? Com a temática agora sobre fala e frase. Então vamos ao princípio, a linguagem. Vocês lembram no período do colégio, quando eu estava explicando o que era a comunicação, para que serve essa comunicação? Eu estava falando sobre a linguagem. A linguagem, propriamente dita, serve para comunicarmos, ok? De alguma forma. E tem a palavrinha aqui escrita língua. Língua é um pouco parecido com linguagem, né? Assim, visualmente. Mas no significado é um pouquinho diferente, tá? A língua é um sistema para utilizar a nossa linguagem. Como assim, Daniel? É um sistema para a gente utilizar a nossa linguagem. A linguagem, ela tem apropriação, tá? De se comunicar sem escrita, sem fala, certo? Mas a língua que a gente desenvolve, que a gente estuda, ela precisa ter essas características, certo? Ela precisa ter um sistema bem estruturado, então ela é uma estrutura, por isso que a gente estuda a língua portuguesa, porque ela é uma estrutura, certo? E ela precisa ser falada ou utilizada por algum povo, tá? Utilizamos a língua como expressão de pensamento, defesa de opiniões e etc. Quem fala ou escreve faz isso para um alguém, ou seja, um interlocutor. O que é interlocutor, Daniel? Interlocutor é a pessoa que escuta, certo? Sempre vai ter um locutor, que é a pessoa que está falando ou escrevendo, e o interlocutor, que é a pessoa que está recebendo essa informação, ok? Vamos adiante. Ações verbais. Toda a prática de fala é formada por ações. Denominamos essas ações como atos de fala, certo? Sempre quando falamos, a gente está ordenando, prometendo, pedindo, afirmando alguma coisa. Sempre vai ser ato de fala, ok? O menor ato de fala é definido como frase, tá? Isso é bem fácil, não dá para vocês esquecerem disso, ok? Existem duas formas de classificar nossas frases, inicialmente, é claro. As frases de situação. Frases que necessitam de um contexto para serem compreendidas. Então são frases soltas, podemos assim dizer, tá? Elas precisam ter alguma bagagem, ok? Para melhor simplificar do que contexto. Ela precisa ter uma bagagem, precisa ter alguma coisa que complementa ela, tá? Aqui a gente vai ter as interjeições propriamente ditas. Vai ter eita, ops, oxe, tá? Tá muito no nosso vocabulário, principalmente o eita. A gente faz muito essa interjeição, tá? A gente vai para outra frase. As frases formalmente completas. Frases que contêm todos os elementos necessários à sua compreensão. Dentro dessa classificação de frase, a gente vai ter uma subclassificação, que são as frases declarativas, exclamativas, imperativas, interrogativas e optativas, ok? Então vamos conhecer cada uma delas. Agora, as declarativas reproduzem informações. Eu botei um exemplo aqui para deixar bem claro. A língua portuguesa é muito variada, tá? As frases declarativas sempre vai ter um teor também de ponto final. Sempre vai ter aquilo, certo? Que está denominando. Vamos ver o exemplo de novo. A língua portuguesa é muito variada. Aqui está explicando que qual é aqui o elemento chave da frase, a língua portuguesa. E a explicação, a informação é que a língua é muito variada, ok? Então vamos para outra frase. Exclamativas, reproduz emoções.
Aqui a gente também vê, ó, interjeições. Esse ufa tá tendo uma interjeição, ok, na frase. Mas não necessariamente as interjeições são frases de... Esqueci agora, meu Deus. De situação, ok? Ela sendo uma frase completa, dá a entender que ela tem algum valor. E esse valor, que é da exclamativa, é de emoção. Ok? Que susto! Ufa! Tá? Podemos notar que existem uma característica aqui nessa frase, nessas duas frases, que é o ponto de exclamação. Todas as frases exclamativas precisam ter o ponto de exclamação, ok? Todas essas frases que expressam emoções necessitam desse ponto de exclamação. E esse ponto de exclamação, ele tem uma tonalidade diferente dos outros pontos. Isso levando para a fala, certo? Na escrita, a gente denomina essa entonação com um ponto de exclamação. Para outra, interrogativas, perdão. Reproduzem perguntas. Isso é bem fácil, tá? Quantos anos você tem? Sempre vai ter o ponto de interrogação na escrita. Agora, na falada, a gente tem outra forma de entonação desse ponto. É importante a gente saber as tonalidades de cada ponto, porque a nossa fala é um canto, tá? É estranho a gente perceber isso, mas quando estamos falando, a gente também está cantando. Então tem vários tons que a gente tem que alcançar, vários tons que tem que fazer, senão não há o interlocutor não consegue compreender o que a gente quer falar, ok? As imperativas reproduz ordens, saia daí, ok? Sempre vai ter também o ponto de exclamação, tá certo? E as optativas reproduzem desejos. Tomara que tudo dê certo. Essa é bem fácil, tá? Algumas vão ter o ponto de interrogação, não, o ponto final, o ponto de exclamação, ok? Então vai variar a pontuação nas frases optativas. Pronto, o ponto que eu queria chegar. Pontuação das frases. O sentido das frases depende das entonações. Opa, esqueci de colocar o acento aqui. Não tem nada. De quem fala. Você já chegou? Você já chegou. Você já chegou. Tá vendo quando... Ó, parem. Falem junto comigo, ok? Você já chegou? Você já chegou? Você já chegou? Tem uma entonação, e essa entonação dos pontos, ela dá um entendimento diferente do que eu quero falar. Na primeira frase eu estou perguntando, então quer dizer que eu não sei se isso já chegou. E na segunda frase eu já estou afirmando, eu sei que já chegou. E na terceira frase eu não dou tanta relevância, porque eu também já sei que já chegou, ok? Agora a gente vem para as frases de negação. As frases podem ser classificadas como afirmativas, foi o que a gente viu, tá? Nos slides passados, e as negativas. A negação mais comum se dá com a palavra não. Mas existem outras como ninguém, nem, nada, nunca. A gente utiliza muito nem no nosso vocabulário do dia a dia, né? Eu já parei para pensar isso, já dei uma estudada no meu vocabulário. É bom vocês estudarem também o vocabulário de vocês do dia a dia para entender como é que a gente fala, como é o nosso sotaque do Nordeste, como é o nosso sotaque do português. É bem legal fazer esse exercício, ok? E eu deixei algumas atividades, tá, para vocês. Tem a atividade do livro de português, tá? O livro mesmo de português, da página 39 a página 42. Então, vocês irão fazer
Página 39, 40, 41 e 42. Ok? Não é a 39 e 42. É até a 42. E a atividade do TD também, que eu elaborei para vocês. Então vamos recapitular o que é as frases aqui. Vamos ao princípio, né? A linguagem. Falei o que é a linguagem, o que é a comunicação, para que ela serve, o que a língua faz com a linguagem, tá? Os atos de fala, que são as ações verbais. Então, sempre quando a gente está falando alguma coisa, a gente está tendo algum ato de fala. Ok? Não se esqueçam. Frases de situação são as interjeições propriamente dita, tá? Mas não só ela, mas em certos não, mas na maioria é interjeição, ok? Frases formalmente completas são a declarativa, exclamativas, imperativas, interrogativas e optativas. Ok? Bem simples. Expliquei todas elas. Não se esqueçam dessas. Exclamativa sempre vai ter o ponto de exclamação. Interrogativa sempre vai ter o ponto de interrogação. Coloquem isso na cabeça. Nunca se esqueçam disso. E tem a diferença de entonação da pontuação. Isso é muito importante na fala, ok, gente? Precisamos entoar direitinho a nossa frase, senão as outras pessoas que estão nos escutando vão entender de outra forma, tá? Então é isso. Deixei a atividadezinha para vocês.